Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Franco, eu sou psicóloga, facilitadora de comunicação não violenta e vou te explicar como é possível resolver conflitos por meio da prática de CNV. Não somente resolver conflitos, atender a necessidade sua e a do outro, mesmo com as divergências, mesmo com as diferenças, mas mais do que isso, como é possível me expressar, como é possível colocar a minha fala para dizer o que eu preciso, qual a minha necessidade. Criar um espaço de conexão com qualidade para gerar confiança em qualquer que seja o tipo de relacionamento e, a partir disso, criar movimentos mais saudáveis. E Renata, para quem é esse retiro Diálogos que Constrói? São para pessoas que desejam resolver conflitos de forma mais saudável. Pessoas que conhecem a CNV e querem praticá-la ainda mais. Pessoas que não conhecem a CNV e querem experimentá-la. Profissionais que querem desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais posicionados. E pessoas que querem melhorar suas relações afetivas, sejam casais, sejam parceiros, pares, sejam filhos, pais, qualquer que seja o relacionamento. Sabem como eu era antes de conhecer a CNV? Uma pessoa irritada, impaciente, intolerante. Tudo tinha que ser do meu jeito, da forma que eu definia. E principalmente para as pessoas que eu convivia ali, da minha intimidade. Muitas pessoas nem imaginavam esse meu jeito. E eram as pessoas realmente que eu convivia ali no dia a dia. Teve um dia que meu marido, na época namorado, um dia chegou e falou: não dá mais, você é mandona, você coloca muitas ordens, tudo tem que ser do seu jeito, o tom que você fala, sempre no processo de mandatório, sempre no processo de dizer o que a gente tem que fazer, para mim não rola, não quero mais esse relacionamento, o clima tá pesado e eu não quero isso para mim. Quando ele traz isso, eu senti um medo, uma vergonha, uma culpa de não saber como lidar com isso. E aí eu fui perceber que é possível pensar, que é possível a gente ampliar o desejo de estar com as pessoas. E o João era alguém que eu queria para minha vida. E foi dali que eu comecei a conhecer um pouco mais da comunicação não violenta e pensar como é que eu podia transformar esse meu jeito objetivo, rápido, veloz, impaciente, em algo que pudesse ser agradável também para o outro e para mim. E com isso, eu ampliei meu nível de autoconhecimento e pude ajudar muitas pessoas disseminando esse conceito, essa filosofia. Eu já ajudei pessoas que estavam quase no fim de um relacionamento, pessoas que estavam em términos, pedidos de demissões dentro do trabalho, pessoas que estavam ali entristecidas, chateadas com relacionamentos de amizade, com os pais, com filhos. E eu percebi o quanto potente é a comunicação não violenta. Os gatilhos que faziam com que eu olhasse o tempo todo para esses conflitos era principalmente as frases que eu lançava. Você tem que, você deve fazer isso. Eu estou dizendo para você fazer, ou melhor, eu estou mandando. É quando a gente coloca o pior da gente na forma que a gente quer que o outro atenda a uma necessidade que é nossa. E foi dali que eu percebi o quanto é potente a gente escutar aquilo que está por trás, o quanto é potente a gente entender o que está aqui dentro da gente. E conflitos simples, por exemplo, um dos maiores motivos de brigas de casais são as divisões de tarefas domésticas. E aí eu fui percebendo que esta era um fator de muita briga com meu marido. Porque a gente tinha combinados e quando ele não seguia combinados, eu me sentia mal. E aí o fato era, por exemplo, deixar a louça suja de um dia para o outro. Isso é fato. O nosso julgamento é: nossa, que relaxado, nossa, que bagunceiro, que cara desorganizado. E aí a gente vai julgando, porque o fato é a pia suja de um dia para o outro. E aí eu fui entendendo do que eu sentia quando eu via aquele fato. Eu sentia tristeza, chateação, frustração, porque a minha necessidade era de organização, era de limpeza, era de ordem, por conta dos combinados. Então, quando eu comecei a entender e dar nomes para aquilo que eu sentia sem apontar o dedo e julgá-lo, eu conseguia pensar numa forma mais cuidadosa e respeitosa de me comunicar com ele. Esse é um caso simples, mas que gera conflitos e que geram términos de relacionamentos de casamento quando a gente faz pesquisas de por que as pessoas separam.
Olha só como é importante a gente conhecer uma linguagem mais compassiva, de mais compaixão. E nesse exemplo eu falei de como a gente entende o fato sem julgamento, como a gente reconhece sentimentos, qual o nome a gente dá às necessidades e o último, como eu faço pedidos claros e honestos. O que eu poderia ter feito ali para colocar um pedido claro, por exemplo, para o meu marido, que era uma briga constante, a louça suja lá na pia. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer, puxa, você pode seguir o nosso combinado de lavar a louça todas as noites antes de a gente dormir? Né? Então, são pedidos claros daquilo que já foi combinado, por exemplo. E tem outros vários pedidos que a gente pode fazer para atender às necessidades tanto do outro como as nossas. O retiro acontece no final de semana, num lugar incrível chamado Orquestra do Silêncio, orquestrada de verdade por uma natureza incrível, exuberante, um movimento de muita paz. É um convite para você estar ali muito intimamente com você e buscar possibilidades de olhar muito intimamente para dentro.